Boa noite a todos e a paz do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui para fazer uma reflexão juntamente com todos num tema elaborado em Filipenses. O tema chama-se Kenoses. Kenoses. O que seria isto? Kenoses, né? Para entendermos bem o que seria essa ideia de kenoses, vamos ler em Filipenses, aqui no capítulo 2. Eu estarei fazendo uso do Novo Testamento interlinear, grego e português, e alguns que forem conferir em casa, leia atentamente sobre este tema, kenose. O que seria kenose? Kenose é um conceito na teologia cristã que trata o esvaziamento da vontade de uma pessoa e a aceitação do desejo divino ou do desejo de Deus, né? Filipenses capítulo 2 diz assim: se alguma, portanto, exortação em Cristo, se algum consolo de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguma entranhável afeto e misericórdia, completai minha alegria, que é o mesmo, penseis o mesmo amor, tendo unidos de alma a uma só coisa, tendo em mente nada por rivalidade e nem por vanglória, mas na humildade uns ao outro, considerando superior a si mesmo. Ficamos aqui até o versículo 3. Então, baseado nisso da ideia de kenose, esta carta de Paulo foi escrita em prisão, né? Quando ele estava preso, para os irmãos da cidade de Filipos. Então, a cidade de Filipos poderíamos dizer que é uma cidade experimentada diante das vanglórias e exaltação dos homens que no passado traçaram as suas guerras para obter as suas honras, né, e as suas glórias, com homens como Filipe II, Alexandre o Grande e, por fim, Otaviano, o imperador de Roma. Uma cidade em que os valores do egocentrismo foi apresentado desde o passado pela conquista desses homens, em que sempre mostrou os valores, né, que era a ideia da sua exaltação, da sua vanglória. E no que tratado a ideia de kenoses, quando Paulo aqui escreve esta carta, e Paulo ele mostra esta ideia de kenose, eu vejo que não só apenas no que alguns tratam na pessoa de Cristo, mas quando vejamos o versículo que ele apresenta para o capítulo 2, ele apresenta a ideia de kenose, do esvaziamento daquilo que é produzido no homem interior como a exaltação. Então ele diz aqui: se algum, portanto, exortar em Cristo, se algum consolo de amor. Então ele começa a ideia aqui de kenose, né, no que condiz o esvaziamento desta natureza humana pecaminosa, que leva ao egocentrismo
ao ponto de não olhar o outro e a sua necessidade. Então, quando olhamos aqui, Paulo começa no seu discurso apresentando a ideia desta kenose com algumas palavras como paracleses, que é a ideia denotada de paracleto, porque toda a ideia de paracleto, o paracleto é aquele que sempre está disposto, né, a ouvir o outro. Todo esvaziamento já começa em prestar ao outro a necessidade, né, do que realmente o outro necessita, assim apresentar. Então o paracleto é aquele que está sempre para ajudar, aquele que está sempre para socorrer. E quando ele apresenta a ideia de consolo aqui, né, se for exortar, exorte mediante a este consolo, baseado nesta paraclese, né, nessa paraclese, procurando ajudar, porque a ideia de exortação não é simplesmente ofender alguém. Mas quando ele diz aqui que a exortação é baseada em quem? Em Cristo. E Cristo é aquele pela qual é o divino, que nós vamos tratar aqui, pela qual apresentou esta kenose, que é a ideia este esvaziamento. Então, quando vemos aqui o texto, Paulo dizendo, se algum, portanto, exortar em Cristo, se algum consolo de amor. Então ele mostra a ideia da kenose, desde o primeiro versículo, baseado no paracleto, que se dedica, no paraclese, né, que se dedica ao outro, esvaziando do seu eu, daquilo que há em si, sempre pontificado, né, a ouvir o outro, né, a necessidade de atender o outro naquilo que ele necessita. Então, baseado neste tema de hoje, nós veremos o seguinte, que Paulo, quando trata aqui desse esvaziamento, ele mostra que esse homem, a natureza pecaminosa, ele tem que se esvaziar, para que ele receba daquilo que é divino, ele esvazie daquilo que é muitas vezes humano, que leva a prejudicar esta tão chamada koinonia, né? E ele diz aqui a ideia do ágape, quando ele diz aqui, se há algum consolo de amor, a palavra amor aqui é ágape. E quando vejamos a expressão ágape, ela apresenta lá em João capítulo 3,16, também o que denota a ideia de kenose, quando Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. E pelo fato dele amar o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, baseado nisto, é como se Deus condensou, né, se condensou-se na pessoa do Filho para tratar a humanidade naquilo que ela necessitava. A humanidade precisava daquilo que somente Deus tinha, né? Então, o Cristo, né, o Cristo se tornando homem, este homem pela qual é chamado de Jesus, né? Cristo, Jesus é o divino homem, né? Esvazia-se do divino e toma a posição de homem, né? Posição de homem, e apresentando a ideia do que seria humanidade, né? Então, olhando o versículo 2, Paulo diz, completai minha alegria, que eu mesmo penseis o mesmo amor
e tendo unidos em alma. A ideia de completar aqui é o mesmo que plerosastes, derivado da palavra pleroma, que é plenitude, né? Aquilo que está cheio. Paulo diz: me preencha, me encha desta alegria, né? Desta alegria que é a comunhão que deveria ter entre os irmãos ali, né? E na medida que ele fala desta comunhão, esta comunhão é apresentada na necessidade do outro, enxergar no outro valores pela qual, né, em si tem. E ainda pela qual ele diz aqui, no versículo 4, que esses valores no outro deveria ser superior. É a ideia de kenose, aí no sentido humano, é você esvaziar do seu eu, das suas próprias vontades, e enxergar no outro valores superior a si, para que você aprenda, né, nos valores do outro. Aprenda nos valores do outro, e nesses valores do outro, você vai aderir no seu homem interior o verdadeiro comportamento do que condiz o Evangelho, né? Do que condiz o Evangelho. O Evangelho é tratado naquilo que recebemos do outro, né? É a ideia de koinonia, comunhão, né? É algumas palavras que aparecem nestes primeiros versículos. É a ideia de paraclesis, derivado de paracleto, o ajudador, né? Aquele que está ao lado. Ágape, do amor, né? Do amor divino, o amor incondicional, do amor pela qual não busca causa para poder amar, porque Deus não achou causa em nós para poder se dedicar a este amor. Porque todo amor que diz eu amo porque é bonita, ou é cheirosa, ou é uma pessoa que é modelo, então é um amor que procura causa, e quando essas causas não for mais apresentadas, deixará de ser amor. Então isso não é amor. O amor verdadeiro, genuíno, ele apresenta, né, o lado incondicional, pela qual a kenosis é isso, o lado incondicional, é você deixar-se, esvaziar-se e procurar se tratar naquilo que o outro necessita, naquilo que o outro necessita. Então, no caso aqui, Paulo apresenta os dois lados da kenose: a kenose relacionada entre os irmãos, né? Entre os irmãos, tratando um ao outro como superior, esvaziando no meu eu e olhando para o outro como o meu superior, como o meu mestre, como o meu líder, né? E sempre olhando no outro como a ideia de liderança, de superior, não vai despertar em mim a vanglória, pela qual ele chama esta vanglória de kenodoxia. Essa kenodoxia é a ideia de glória vazia. Esta vanglória é aquilo que é vazio, né? Que apresenta a ideia de vaidade. No que trata Eclesiastes primeiro, rebelde, né? Vazio, né? Aquilo que é vazio, vaidade, né? Egocentrismo. E a ideia do egocentrismo, da vaidade, do meu eu, da exaltação, é prejudicial para esta koinonia, para esta comunhão entre os santos, entre os irmãos. Então, quando Paulo escreve essa carta em prisão, no momento ali, ele poderia dizer que Paulo se apresentava a ideia de kenose, esse esvaziamento, quando ele ali diz que estava já sendo levado como libação, para a libação. Ou seja, ele esvaziou-se daquilo que foi entregue a ele, que era para pregar o evangelho, e foi levado em prisão, ao ponto de não ter a sua vida mais como aquilo de grande exaltação, de vanglória, né? Quando Paulo está preso, ele considera este momento de prisão, né? E vendo os irmãos pela qual ele conquistou pelo evangelho,
com uma grande honraria. Ele diz aqui que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, quando a ideia de esvaziar-se da vida pela qual ele tem aqui presente, porque Cristo diz assim na sua expressão: porque aquele que ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder, achá-la. Aquele que ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder, achá-la. Toda a ideia de kenose é o contrário, é a contramão da lógica humana. Quando você perde, você está ganhando. Kenose não é, a ideia do esvaziamento não é uma perda, né? Uma perda geral onde você não terá lucro algum. A ideia da kenose é você esvaziar daquilo que é prejudicial para trazer aquilo que é benéfico para o seu homem interior. Então o texto diz aqui, né? E tendo em mente as mesmas coisas, né? Pensar a mesma coisa. E nada fazer por rivalidade, em outro texto diz por partidarismo, né? Não rivalidade, dizer eu sou o maior, você é o menor, não. Que você considere o seu irmão superior a si mesmo, isto vai dar certo. Vai dar certo. Quando você diz que ele é superior, ele não vai de encontro a você com rivalidade. E ele poderá também tratar você como superior. Mas quando eu digo que eu sou superior a ele, esta rivalidade poderá ser ativada, né? Ativada, pela qual eu estou aí me enchendo, né? Me enchendo daquilo que Paulo chama aqui de kenodoxa, dessa vanglória, né? Vanglória. E quando eu tenho esta vanglória, Paulo diz: você precisa perder isto, né? Perder esta vanglória vazia, isso que é vazio, mediante essa kenose, esvaziar-se disso. Esvaziar-se disso. Porque quando alguém tem essa glória vazia dentro de si, ele é prejudicial ao outro. Ele jamais vai enxergar no outro aquilo que o outro precisa, né? Então, na kenose que Paulo apresenta aqui, é sempre olhar para o outro como superior. E ele diz aqui, no versículo 4, né? Não as coisas de si próprio, cada um considerando, mas ao outro, cada um de vós isto. Não olhar para vossas coisas, para aquilo que é seu, né? É a recomendação de Paulo. Não olhe só para aquilo que é seu, mas olhe a necessidade do irmão, né? Veja o que o irmão precisa, né? Veja o que o irmão precisa. Versículo 5 diz assim: isto tende em mente entre vós o que também em Cristo Jesus, né? Na Bíblia aqui, na Bíblia Ferreira de Almeida, diz assim: e tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homem, e reconhecido a figura humana. Olhe bem, nesta tradução Ferreira de Almeida, tem o mesmo sentimento de Cristo. Cristo viu a necessidade do homem, sendo ele divino, se esvazia, né, dos seus atributos divinos, se tornando o humano Jesus, né, pela qual também agora é dependente do Pai, né? É tanto que o Pai, pela qual, quando ele foi batizado no Jordão, enviou o Espírito, né, e dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, porque toda a ideia do Pai se alegrar no filho é pela a ideia do filho, né, ter colocado nesta aceitação de condensar-se, né, desta forma, renunciando aquilo que ele tinha como a posição de divino, e
entrar no projeto, ou seja, no plano daquilo que foi traçado no conselho eterno como a redenção humana, a redenção da humanidade. Então, nisso ele teve que se esvaziar, fazer esta kenosis, né? Tornando-se humano, participando das mesmas coisas que o homem, o humano, tem, para assim trazer a ele esta redenção naquilo que o homem necessitava. Ele sentiria tudo aquilo que o homem sente, ou ele sentiu, né? Sentiria, não, já sentiu. Ele sentiu aquilo, tudo aquilo que o homem sente, né? E apresentando a este homem os valores pela qual o divino tem, né? Então toda a ideia da kenose de Cristo, ele deixa, né? Quando aparece a expressão, duas expressões aparecem em Filipenses aqui, né? Cristo, Jesus, o divino homem. Mas depois você vai ver aí a outra expressão que é Jesus, Cristo, o humano divino, né? Pois é a ideia alegórica, porque a palavra Cristo, para alguns até combatente do que eu possa estar falando aqui, a palavra Cristo nós bem sabemos que é ungido, mas pela expressão Cristo, que ela vem de cima, até apresentado em Romanos capítulo 10, quando fala do cumprimento da lei, quem buscará a Cristo lá no, né? Fala a ideia de buscar a Cristo no céu, né? Então a ideia de Cristo é aquele ungido, o ungido que vem da parte de Deus, né? Então, Cristo, vamos colocar como ela agora, Cristo, o divino humano, ele agora, esse divino aqui passa a ser humano, no tratado de observar a necessidade desta humanidade tão pervertida, corrompida, decaída, ele agora, é o que Paulo diz aqui, em Cristo tem o que? O consolo. Em Cristo tem a paraclesis, né? O consolo, tem o ágape, né? Tudo se condensou nele, o consolo, né? O ágape e a koinonia, né? Que é a comunhão. E também ele mostra também a ideia da misericórdia divina, né? Da misericórdia divina condensada neste humano chamado Cristo, que pela qual seria levado ao Calvário, né? Ele esvaziou-se de si mesmo para a necessidade da humanidade, né? A humanidade precisaria de alguém que respondesse ela no sistema divino, pela qual diz o texto em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23, 24, diz que Deus procurou e não viu um justo sequer na humanidade, este justo pela qual levasse a responder a característica daquilo que dentro do conselho eterno precisava. Quem é que poderia responder ao homem, né, naquilo que ele decaiu? Somente o homem poderia trazer a resposta para esta humanidade. Então, como não havia, Deus teve que se condensar-se para se tornar humano, que é a ideia de kenose, esvaziar-se de si mesmo, tomar esta aceitação de ser menor, né? Tornar-se servo, né? É a ideia do filho, e vir morrer no lugar da humanidade, né? Dessa humanidade pervertida, né? Atrelada à anomalia do pecado. Então, olhando os versículos aqui, vamos ler aqui, diz aqui, o versículo 8, aí, o versículo 7 que ele se tornou em figura humana, e o versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente em tudo. Quando ele se esvaziou-se daquilo que ele tinha como atributo, onisciência, onipresença, onipotência, né? E mostrando essa necessidade
né? Quando ele veio e humanizou-se, ele trouxe a vontade de Deus ao homem, se encarnando. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Então ele condensou-se, se tornando humano, para trazer esta verdade de Deus aos homens. E quando ele se torna um homem e morre, e ao terceiro dia ressuscita, e vai à ascensão ao Pai, ele levou a necessidade do homem a Deus. Por isso que ele está à destra de Deus, né? Como advogado, intercedendo por nós. Porque ele fez esta kenosis, deixando tudo aquilo que ele tinha de atributo para responder à necessidade do outro. Então, em meio à humanidade em que vivemos, as pessoas perderam a capacidade de ouvir o outro, né? Em meio à situação em que o mundo está atrelado a este pecado, as pessoas não conseguem ouvir o outro para trazer uma resposta pela qual o outro precisa. Muitas vezes são precipitados em palavras, não conseguem olhar o outro naquilo que ele precisa, simplesmente diz: você está delirando, isso que você está falando é besteira, e jamais consegue observar no outro algo de superior. Algo de superior. Cristo, após se tornar humano, ele deixou a ideia de como, né, nós esvaziasse do nosso próprio eu e enxergar no outro valores pela qual é preciso. Quando ele disse até mesmo para os seus discípulos, dizendo que obras maiores os discípulos faria do que ele fez. E verdadeiramente fez. Homem como Pedro, andando sobre as ruas de Jerusalém, a sua sombra curava, né? A sombra de Pedro curava, pela qual você não vê nenhum relato da sombra de Jesus curando. Obras maiores se apresentadas na ação e manifestação do Espírito neste homem pela qual encontrou o esvaziamento do seu eu. Então, olhando esta carta de Paulo a Filipenses, uma cidade, né, uma colônia romana, né, uma colônia romana, a cidade de Filipos, colônia romana, formada pela cultura grego-romana, né? E vejamos que dentro dessa cultura grego-romana, a ideia tanto da Grécia como Roma sempre foi voltado para a exaltação, para a vanglória, pelo preenchimento do eu, né? Mas Paulo trata aqui esta carta mostrando aos irmãos a ideia de toda a completude de um verdadeiro evangelho começa até mesmo na forma em que vai apresentar ao outro uma exortação, se essa exortação esteja baseada naquilo que está na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é aquele que esvaziou-se de exaltação, de glória, né? E se tornou humano. Quer dizer, nunca apresente a exortação com exaltação, mas apresente a exortação com humildade, pela qual Cristo se tornou humilde. Esta é a ideia do versículo 1, pela qual ele apresenta. Cristo se tornou humilde em quê? Vindo em forma de servo, em forma humana, na figura humana, né? Ao ponto de se humilhar de uma tal forma, tornou obediente, né? Pelo versículo 8 diz aqui, e aceitando até a morte e a morte de cruz, né? A morte de cruz. E Paulo, pela qual ele se baseia aqui no primeiro capítulo, ele fala desse também momento em que ele está sendo entregue ali para ser morto, e dentro da prisão ele exorta os irmãos que estão de fora para o ânimo da fé também, e ao mesmo tempo ele agradece os irmãos pela cooperação daquilo que está sendo contribuído em meio ao Evangelho, né? Em meio ao Evangelho.
Então ele vê no outro aquilo que realmente é valioso, né? É valioso. Então a ideia de kenose, que é o conceito da teologia cristã, né? Desse esvaziamento, então é quando deixamos, né? Deixamos tudo aquilo que para nós parece benéfico, mas é prejudicial. É prejudicial em meio à convivência, em meio à sociedade em que vivemos, quando eu olho para mim mesmo, né, vejo só apenas valores e no outro jamais enxergo. Não enxergo de maneira alguma no outro aquilo que o outro tem. Então, só em mim tem a vanglória, né? A vanglória, e essa vanglória vai trazer no meio da sociedade, né? Trazer no meio da sociedade que vivemos, né? Este distúrbio, né? De comunicação, porque eu não vou conseguir alguém comunicar comigo, porque eu estou sempre me elevando, nunca olhando para o outro o que o outro quer dizer de fato, né? Sempre as minhas palavras sempre as melhores, e a palavra do outro não precisa ser ouvido por mim. Deixa eu falar para você e o outro quer falar, o outro quer dizer alguma coisa. Então quando Paulo aqui exorta, dizendo, olha, quando você for exortar, exorta seu irmão baseado nesta imagem, vamos dizer assim, né? Que está atrelada em Cristo, que é a humildade. E o consolo, sempre esse consolo, a consolação baseada neste amor, é o ágape, a comunhão e a comunhão do Espírito, né? Que esteja entranhados em afeto e misericórdia, entranhado, ou seja, neste homem interior, faça parte deste homem interior dentro de vocês, como um conceito de afeto e misericórdia, né? Conceito de afeto e misericórdia. A ideia de afeto, né? Aquilo que nos atinge, afetação é aquilo que está para a ideia de ser atingido. Afetar é a ideia de atingir. Sejamos sempre atingido pela misericórdia, pelo amor, pela comunhão, né? E na ideia de sempre consolar o outro, né? O versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo dobre o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem disser que Jesus não é Deus, ele está enganado. O texto é bem claro em dizer que Jesus é Deus. João capítulo 1 mostra que Jesus é Deus. Jesus não é um ser criado, pelo contrário, ele é Criador, ele é o Verbo, e este Criador humilhou-se a si mesmo, aceitando